Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Adelino Neto, advogado, doutor em Ciências Jurídicas e Sociais, atuante como administrador judicial em cima da Lei 11.101 de 2005 aqui no Distrito Federal e com atuação também em diversas regiões do país, atuando como consultor em recuperação judicial e coordenando o curso de pós-graduação em recuperação judicial em Brasília. Iniciarei uma série de comentários a respeito de artigos e agora eu vou falar do artigo 2º da Lei de Recuperação Judicial e de Falência e fazer alguns comentários sobre ele. Esse artigo ele não foi modificado pela Lei 14.112 do ano de 2020, que nós tivemos, no caso, em dezembro, do ano passado. Então não tivemos alteração, então ela continua com a mesma vedação que nós tínhamos na redação anterior, ou seja, essa lei não se aplica à recuperação, à empresa pública, à sociedade de economia mista, que são exatamente, no caso, participações da administração indireta, da administração pública. Instituições financeiras públicas ou privadas também estão fora, cooperativas de crédito, consórcio, entidades de previdência complementar, sociedade operadora de plano de assistência à saúde, sociedade seguradora também ficaram de fora, sociedades de capitalização, e a legislação deixou uma porta muito aberta, quando ela fala de outras entidades legalmente equiparadas às anteriores. Então, em relação a isso, o que nós podemos falar? Por força desse próprio artigo, no inciso 1º da Lei 11.101 de 2005, as sociedades de economia mista, que são aquelas SA, que nós temos da administração pública indireta, não se encontram sujeitas aos efeitos dessa nossa lei de recuperação e falência. Muito embora, quando se examina a Constituição Federal, no artigo 173, inciso 2º, exista uma certa autorização dessa interpretação inversa à sujeição dessas sociedades, onde um trecho lá desse artigo ele fala reticências ao regime jurídico próprio das empresas privadas, tá? Bom, aí nesse particular existem doutrinadores que argumentaram algumas situações, como foi o caso do Bandeira de Mello, quando ele fala que existem dois tipos fundamentais de empresas públicas e das sociedades de economia mista, que são aquelas exploradoras de atividade econômica e aquelas basicamente prestadoras de serviço público, ou então coordenadas de obras públicas. Bom, então nesse particular aí o que nós temos? E seus regimes jurídicos não são nem podem ser idênticos, tá? Inclusive o Bandeira de Mello, na doutrina dele, ele acrescenta: com relação às exploradoras de atividades econômicas, nem a lei poderia excluí-las da sujeição à falência. Tem-se esse argumento, tá? Assim como não se poderia estabelecer responsabilidade subsidiária do poder público. Isso porque, quando a Constituição atribui-lhes o regime correspondente ao das empresas privadas, inclusive quanto ao direito das obrigações, pretendeu, lá naquele artigo 173, que eu comentei aqui antes, evitar que tais sujeitos desfrutassem de uma situação jurídica suscetível de colocá-las em vantagem em relação às empresas privadas em geral. Então, esse é o pensamento do Bandeira de Mello, e eu diria que isso aí abriu assim uma avenida em relação à questão de interpretação da própria jurisprudência. Nós esperávamos, inclusive, que agora, com a reforma, com a Lei 14.112 de 2020, a última, nós tivéssemos uma solução para essa questão. Mas, aparentemente, continua a mesma dicotomia e a mesma discussão a respeito desse nosso artigo 2º. Portanto, se de um lado, a interpretação literal do artigo 2º, inciso 1º,
indica que a sociedade de economia mista não se sujeita aos seus efeitos. De outro, concluindo, uma interpretação sistemática à luz dessa Constituição Federal pode simplesmente autorizar o entendimento diverso. E é isso que tem dado, por exemplo, aos clubes de futebol, recentemente, que ingressaram em juízo, solicitando recuperação judicial, tiveram deferimento em suas pretensões. Tá? Aí vem a discussão que nós tivemos recentemente com o juiz doutor Edilson Edino, que é um estudioso também da lei. Bom, já que elas estão se equiparando a empresas para pedir recuperação judicial, então se imagina que elas também não vão ter nenhuma dificuldade junto à Fazenda Pública, no caso, para poder fazer os seus recolhimentos de tributos. Essa aí é a grande questão, porque é o que ninguém quer. Todo mundo quer participar como empresa, para pedir uma recuperação judicial, por exemplo, mas como contribuinte, né, do tributo brasileiro pulando fora. Tá? Então essa daí é a questão que a gente tem. Aí se imagina que o Supremo Tribunal Federal é quem vai bater o martelo em relação a dirimir essa controvérsia. Agora, no que diz respeito, por exemplo, às instituições financeiras e entidades a elas equiparadas, aí a gente pode ver, assim, por exemplo, no caso, seguradora, administradora de consórcio, cooperativa de crédito, dentre outras, é óbvio que são sociedades empresárias. Todavia, elas operam com poupança popular. Ou seja, o que elas fazem? Elas captam recursos no mercado e emprestam a terceiros, tá? Quando não se dedicam às suas próprias operações de crédito. Bom, essas atividades aí, elas vão exigir do Estado uma atenção um pouco maior, tá? E é razão pela qual essas empresas que desempenham essas atividades, elas se submetem a um regime diferenciado, tá? E específico aí dentro do nosso rol de insolvência. Bom, encontram-se, por isso, logo de início na nossa Lei 11.101 de 2005, que não foi alterado novamente, esse artigo 2º, pelo qual nós estamos aqui comentando, tá? Então, por isso, elas ficaram excluídas dentro desse âmbito. De fato, quando nós verificamos, essa insolvência das instituições financeiras e das entidades a ela equiparadas, elas geram efeitos bem mais nefastos à sociedade do que de uma sociedade empresária, que, por exemplo, atue em um outro ramo de atividade, tá? Então, razão pela qual nós tivemos um comentário também de doutrina, que é o seguinte: veio a perceber-se que, em caso de seu insucesso econômico e financeiro, a sua ruína não constituía um simples problema de ordem privada. Suas repercussões nos meios sociais e econômicos, por exemplo, não poderiam deixar desatento e desinteressado o Estado. Tá? Bom, em síntese, face à importância das instituições financeiras e empresas com atividades fins, o Estado dedica, sim, uma atenção especial à sua insolvência, que se traduz na sua insubmissão ao regramento geral e aplicação da legislação específica. Seria o que eu poderia concluir para vocês a respeito exatamente dessa nossa interpretação no artigo 2º da Lei 11.101 de 2005, que, novamente, repito, não teve alteração na Lei 14.112 de 2020, chamada, né, de a nova Lei da Recuperação Judicial. Lembrando que nenhuma lei foi revogada. Tá? O que nós tivemos foram introduções de artigos aí em cima exatamente da nossa Lei 11.101 de 2005. Tá bom? Doutor Marcelo Mouzinho, sempre presente, muito obrigado. O Rafael também, tá? Muito obrigado aí pela presença e os demais também. Até mais. Obrigado.